Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A importância de se ter um intercessor a seu favor, porque Deus quer que você seja um intercessor, uma intercessora a favor de outros. Este é um ministério muito importante para um cristão e é essência do sacerdócio. Deus nos escolheu para sermos sacerdotes de Deus em favor do mundo à nossa volta. E nós temos esse privilégio de entrar na presença de Deus para isto. O capítulo 10 de Hebreus mostra com muitos detalhes e clareza este trabalho. O sacerdote se purifica, se conserta com Deus e dedica o seu tempo para trabalhar para Deus e vai receber o salário do Senhor, o galardão. Ele faz isso espontaneamente, com amor, dedicar tempo para orar pelos outros. Isso é interceder. A Bíblia está cheia de exemplos disto. O Moisés intercedeu pelo povo de Israel quando Deus queria destruí-lo. Deus queria destruir o povo de Israel por causa do pecado. Moisés intercedeu. De certa forma, o Noé foi um intercessor quando achou graça aos olhos de Deus, quando queria destruir a humanidade toda. Noé achou graça. E o Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Não adiantou porque não havia justo nenhum lá e o Ló era o único e não era de lá. E Deus preferiu tirar o Ló de lá e destruir. Mas Deus atendeu a oração do Abraão. E assim por diante. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram à presença de Deus interceder por outros. Nós vivemos uma época de um cristianismo egoísta, o cristianismo da bênção, um cristianismo antropocêntrico, centrado no homem. Você vai à igreja por seu interesse, para melhorar a sua vida, para você receber mais bênção. Isso não é o que agrada a Deus. E essas pessoas, na maioria, vão ter o desprazer de, naquele grande dia, ouvirem do Senhor o chega para lá. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas eu ia à igreja por interesse seu. Você nunca me serviu, você nunca me conheceu, eu nunca te conheci. O seu lugar é lá. Crentes que vão à igreja só para buscar a sua bênção, por interesse, vão quando lhes interessa e vão à igreja que lhes paga mais ou lhes oferece mais, por interesse seu, vão amargar a condenação eterna, não terão nada que receber de Deus. Mas o que o Senhor quer? Que você sirva, como está lá em Deuteronômio, no capítulo 10, tema a Deus, ame o Senhor, obedeça aos mandamentos dele, sirva ao Senhor. Tem que servir, trabalhar, ser um servo a favor de outros. Servo em quê? 1 de Pedro 2,9. O Senhor nos escolheu para sermos um reino de sacerdotes. Cada cristão tem que trabalhar pregando o evangelho, visitando os irmãos que precisam, os fracos e necessitados, e adorar a Deus e exercer o sacerdócio. Tem que dedicar tempo. Sem dedicar tempo a Deus, você não vai fazer isto. Na igreja, lá no salão, na reunião junto com os outros e a sós em casa. Isso é o primeiro mandamento, adorar a Deus, tirar um tempo para dar a Deus. Eu diria 1, 2 horas por dia você tem que tirar para dar a Deus esse tempo. Isto é
adorar a Deus. O cristão que não faz isso já está se condenando. É um rebelde, desobediente ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento é adorar a Deus e a nada mais. Nada mais tenha mais atenção sua e receba mais tempo de dedicação do que o Senhor. Mas a maioria dos crentes dedica 10 horas de celular por dia com facilidade e normalmente não a Deus. E praticamente nada a Deus. Em leitura da Bíblia, oração, devoção, louvores, adoração a Deus. Quem está no celular ali, mesmo que o assunto seja sobre Deus, aquilo não é uma adoração. Você está reciclando a abobrinha que recebeu, contato para os irmãos, abraços para aquele ali, para aquela lá, procurando curiosidade dos seus parentes. Isso não é serviço para Deus nem adoração. A Deus, você tem que desligar o celular para você voltar o seu pensamento para Deus. Isso é adoração. A seguir, você diz: Senhor, eu tenho esse tempo aqui que eu quero dedicar a Ti. O Espírito Santo me inspire sobre que assuntos eu devo orar. E eu quero orar, não por mim, mas intercedendo como um sacerdote. Esse assunto é fundamental e o cristão precisa aprender e praticar se é que ele quer alguma coisa de Deus na eternidade. Caso contrário, se ele quer só bênção para si na igreja, quando chegar a morte ele já recebeu tudo que ele tinha que receber, não tem mais nada. Depois ele vai dar contas de seus pecados no juízo final. Mas o crente, eu vou repetir, que vai à igreja só por interesse, quando lhe convém, buscando bênção para si, pedindo oração para seus problemas, quando chegar a morte, ele já recebeu tudo que tinha que receber aqui na terra. Não vai ter nada que receber de Deus depois na eternidade. Você já pensou nisto? Então Deus nos quer como intercessores a favor de outros. Você tem um filho, tem um irmão, tem um parente, tem um conhecido, tem um colega de trabalho que está com a vida muito ruim diante de Deus. E você se põe a orar a Deus por aquela pessoa, até que Deus atenda a oração e haja. Aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, nós encontramos aquela história muito interessante de Samuel. E no capítulo 2 nós encontramos que o Samuel já estava com o sacerdote Eli e até dormia junto com ele, porque o sacerdote Eli já estava muito velho, com mais de 90 anos, e o Samuel, pequeno Samuel, cuidava dele, atendia quando ele precisava de um copo d'água, abrir o templo de manhã e tudo mais que precisava ser feito. Os filhos do sacerdote Eli não faziam isso, eles estavam vivendo a vida deles, e o Samuel fazia. O sacerdote Eli estava muito feliz, muito grato a Deus pelo Samuel, mas viu o contraste dos filhos. Então, quando teve oportunidade de falar com os filhos, ele disse: meus filhos, por que vocês estão fazendo isto? Quando um homem peca contra o seu próximo, Deus pode interceder por ele. Mas quando ele peca contra Deus, quem é que vai interceder por ele? Não vai ter ninguém a favor dele. Eu quero focalizar isso. Se você não tem um intercessor, você está mal. O crente solitário, borboleta, isolado, que vai à igreja por interesse, ele não se liga, não tem um líder, não tem um pai espiritual, não tem uma mãe espiritual. Quando precisar, você não tem para onde correr. Na hora da dor, do sofrimento, do desespero, você não tem para onde correr, porque você não se ligou. Não vai ter um intercessor por você. Aqueles filhos do sacerdote Eli, o Ofni e o Finéias, faziam tudo o que eles fizeram de maldade e, aparentemente, o pai não pôde fazer muito por eles, ou não quis, ou não fez. O fato é que Deus repreendeu o sacerdote Eli por ter permitido os filhos fazerem toda a maldade. Então, num determinado rigor, nem o pai foi intercessor em favor dos filhos. O pai deixou
os filhos fazerem aquilo. Agora o Senhor acusa o sacerdote Eli de ser conivente, complacente, porque ele comia daquelas carnes roubadas, sacrilégio, carne roubada de Deus. Ele aproveitava, ele se engordava com aquelas carnes também. Deus acusou o sacerdote Eli disto. E então é prova de que ele não era um sacerdote a favor dos filhos e não intercedia a Deus a favor dos filhos. Aqueles filhos morreram terrivelmente e na eternidade vão arder no inferno, que vai ser jogado no lago de fogo para sempre pelo que eles fizeram. Não tiveram um intercessor. Se eles tivessem um pai rigoroso e duro que chamasse a atenção, exortasse, poderia ser que a história deles fosse diferente. Vamos focalizar agora o Samuel, o contraste. O Samuel foi entregue a Deus pela Ana e eu pergunto a você, você que é mãe vai responder imediatamente, você que é pai tem que pensar um pouquinho. O que a Ana, mãe do Samuel, fazia todos os dias em casa? Todos sabem, né? Orava pelo seu filho Samuel. Ela era uma intercessora contínua a favor do filho Samuel. Por isso, Deus honrou Samuel e abençoou. Pense, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, longe de casa, morando num ambiente diferente. Como uma criança dessa permanece fiel? Tinha alguém intercedendo por ela. Hoje nós vemos crianças terríveis, né? A deseducação é tremenda. Crianças terríveis, os pais não estão educando, não estão orando, não estão intercedendo como convém por essas crianças e elas acabam se desviando do caminho do Senhor ou nem seguem, nem foram ensinadas no caminho do Senhor. O Samuel foi diferente. Foi cuidado com muito carinho em casa. Anualmente os pais iam lá, conversavam e mostravam amor, certamente oravam com ele, levavam uma roupinha, alguma comida, mostravam carinho, procuravam saber como ele estava. E o sacerdote Eli, muito mais ainda, se alegrava com aquele Samuel. Deus fez com que o Samuel fosse fiel porque havia gente intercedendo por ele. Deus estava preparando um Samuel porque queria matar o Ofni e o Finéias. E a pergunta, por que não matou logo? Porque Deus estava esperando o Samuel crescer. O Samuel foi, na verdade, o sucessor do sacerdote Eli. Foi o sacerdote daquela nação. Além de sacerdote, ele foi profeta também e foi juiz também daquela nação. Mas Deus estava preparando a vida dele. Havia intercessão contínua a Deus a favor do Samuel. Você está intercedendo por alguém? Pelo governo, presidente, pelas autoridades na sua cidade, pelos seus familiares, pela liderança da igreja? Você tem disponibilizado tempo para estar orando, intercedendo por alguém mais? Ou você gasta o seu tempo todo com você, ali na internet, no celular, quando vai à igreja só vai para pedir bênção para si? Como está a sua vida de sacerdócio? Responda para Deus. Você está sendo um sacerdote, uma sacerdotisa? Está dedicando tempo a Deus para fazer esse trabalho? Comece a pensar nisto. Como você está usando o seu tempo? Se você está fazendo esse trabalho sacerdotal tão importante que é a intercessão.